Em memória aos ataques aos prédios dos três poderes da República, o Supremo Tribunal Federal promoveu uma roda de conversa com participação dos servidores e colaboradores que atuaram na limpeza e reconstrução das instalações depredadas. Também foi lançado um site com todo o histórico daquele dia. Reconstrução, memória e democracia definem o hot site lançado na abertura do evento. Nele estão informações que vão desde os ataques e a destruição do prédio até o processo de reconstrução e a responsabilização daqueles que invadiram e depredaram as instalações da corte. Ele conta um pouco tudo o que aconteceu naquele dia, as primeiras reações que foram adotadas ali ainda sobre a liderança da ministra Rosa Weber, o processo de reconstrução e também a restauração dos ambientes e das obras que foram depredadas. Servidores e colaboradores que atuaram na limpeza, reconstrução das instalações e na restauração das obras destruídas contaram suas experiências. Aquela retórica de que tinham patriotas aqui, senhoras, pessoas lutando pela liberdade, eu tenho que conversar com todo mundo que trabalha comigo na secretaria, porque a gente tomou pedrada, gás, soco de pessoas que não eram dessa natureza. A vistoria do prédio era uma cena de guerra. Eram marcas de sangue, marcas de bomba, queimaduras no carpete, tubulações expostas, tudo encharcado, porque estourou o sistema de incêndio. Então, era uma cena de guerra. E, por onde eu olhava, eu via trabalho sem fim para fazer. Logo assim que a equipe pôde entrar, todos os fragmentos de peças e objetos danificados foram recolhidos, identificados, fotografados e levados ao laboratório de conservação. Foi muito difícil, a gente trabalhou incansável, porque era dia, era tarde, a gente não tinha hora para parar. Mas conseguimos limpar em tempo, conseguimos. A gente pensava até que não ia conseguir, né? Mas, com a ajuda dos desencarregados, cooperagem, né, nós conseguimos limpar no tempo hábil. A juíza ouvidora do STF, Flávia Carvalho, destacou a importância de não deixar a data ser esquecida. Ainda que o Supremo tenha sido reconstruído, aquela lembrança de horror precisa voltar, ainda que seja uma lembrança de horror. Para quê? Para que a gente continue tendo horror àquele dia, horror àquele episódio, para que aquele episódio nunca mais se repita, para que o tempo não apague o horror que nós sentimos, que todos nós nos lembramos onde estávamos e nos lembramos o horror que tivemos diante daquele dia. Que essa memória permaneça viva em nós, para que nós possamos nos manter defensores e defensoras da democracia. Já o ministro Gilmar Mendes afirmou que o ataque não foi um movimento espontâneo de pessoas. Também disse que é preciso repensar o papel dos militares no arranjo político. Devemos debater com coragem qual é o papel dos militares em nosso arranjo político, regulamentando como deve ser feita a eventual transposição entre os cargos típicos dos militares e aqueles voltados à representação democrática. Há projetos em andamento no Congresso que objetivam alcançar um equilíbrio nessa matéria, preservando as Forças Armadas como instituição fundamental para a defesa da pátria, mas evitando a militarização da administração e a politização dos quartéis. O ministro Alexandre de Moraes relembrou o que chamou de cronograma golpista e afirmou que a causa desses eventos está evidente nas redes sociais. Tudo isso surgiu a partir do momento que no mundo, não só no Brasil, a partir do momento que no mundo extremistas, e principalmente extremistas de direita, radicais de direita, se apoderaram das redes sociais para nelas, ou com elas, instrumentalizarem as pessoas no sentido de corroer a democracia por dentro. O que esse novo populismo extremista
digital faz é corroer a democracia por dentro, fingindo que são democratas, fingindo que defendem a liberdade, e não por outros motivos, são as duas palavras mais utilizadas por esses criminosos, liberdade e democracia, fingindo que acreditam na liberdade, fingindo que acreditam na democracia, eles querem voltar à lei do mais forte. O capitalista mais forte manda. A minoria privilegiada manda. Contra o direito das minorias, contra o direito das mulheres, contra o direito dos negros, não por outros motivos. O discurso racista, nazista, misógino, esses discursos de ódio voltaram, porque é essa a liberdade que eles defendem, a liberdade de extirpar qualquer diferença, a liberdade de comandar e mandar nos demais sem qualquer restrição. Moraes também defendeu a regulamentação para combater a disseminação de discursos antidemocráticos. Pelo resto do mundo, nós não podemos falar, mas pelo Brasil, eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, o nazismo, o fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira. O vice-presidente do Supremo no exercício da presidência, ministro Edson Fachin, encerrou o encontro agradecendo o empenho de todos na reconstrução do STF e na defesa da democracia. Esses ataques brutais de 8 de janeiro impactaram a todos, alguns em menor, outros em maior grau. Por isso, a proposta de uma roda de conversa, em que podemos parar um pouco e nos reunirmos, não apenas para falar, mas especialmente para ouvir, que é o primeiro ato da fala, é a escuta, escutar e refletir, esse momento se mostra necessário para que consigamos seguir em frente e, ao mesmo tempo, mostrar que nunca esqueceremos e que nos manteremos firmes e atentos. É verdade que aqueles ataques deixaram enormes estragos materiais para as instituições atingidas. Aqui no Supremo, além dos cerca de 12 milhões de reais em prejuízos para os cofres públicos, algumas peças de obras de arte tiveram perda total, objetos esses que faziam parte do acervo histórico do tribunal. Esse encontro, nada obstante, não foi, como se viu, para falar somente de bens materiais que, em sua maioria, puderam ser recuperados ou restaurados pelo valoroso trabalho de nossas equipes, mas sim para falar sobre como esse episódio marcou a vida de quem trabalha nesta instituição. A propósito, aqui estão representadas pelas servidoras e servidores aqui presentes algumas unidades das muitas unidades do tribunal que tiveram um papel fundamental na reconstrução do edifício sede do Supremo Tribunal Federal. Encerro reforçando que é importante lembrarmos desse 8 de janeiro, porque representa uma cicatriz histórica de afronta à democracia brasileira, que não se pode e não se deve esquecer, sob pena de, no futuro, ocorrer algo pior.